como espectador, antes de você começar a fazer filmes, quais foram os filmes que te marcaram de algum jeito e como você encarou o surgimento do cinema novo na época? Os filmes que me marcaram de algum jeito brasileiros, foram dois filmes que eu acho que são dois filmes seminais assim, do cinema novo, que evidentemente O Deus e o Diabo e O Vidas Secas. Foram dois filmes que mais me marcaram. Assim. Eu lembro de eu sair do Deus e o Diabo inteiramente em transe. Era um filme padrinho do Bruno em Copacabana, no cinema que tinha ali no Lar da Ribeira, no Copacabana. Eu saí perturbado no filme. E um outro filme de outra vertente, de outra produção, que não pertencia ao cinema novo, que era um excluído do cinema novo, que foi Toda Mulher do Mundo. Né? Que era um filme do Domingos de Oliveira, que não era da minha patota, era de outro, pertencia a outra falange. Né? E um outro filme também que eu pertencia a outra falange, que não do cinema novo, que também era excluído da patota do cinema novo, que era um filme até hoje desconsiderado, que era o São Paulo S.A. do Pesson. Muito mais tarde, revi um filme isso é uma influência fast forward, não, fast flashback, que foi um filme do Alberto Salvá, chamado O Homem Sem Importância, que era um filme mais ou menos contemporâneo, dentro do mesmo, mas era um filme de vertentes, de grupos diferentes, né? Na verdade, de grupo que existia mesmo, forte e coeso, e era o cinema novo, né? Mas tinham os outros talentos que tentavam se afirmar em detrimento da capacidade do cinema novo tinha de formular uma política homogênea para o país, de formular uma política igual para todos e de um único talão de cheque. Então, esses foram os filmes nacionais. Na época, e aí vi também muitos filmes, eu gostava muito daquelas comédias italianas, assim, Il Sorpasso, Mario Monicelli, todas as comédias italianas da época, que passavam não em cinema de arte, como passam hoje, como passariam hoje. Eram os filmes que passavam no circuito comercial. Hoje me dá uma certa preguiça. Vamos lá ver um filme que está passando no circuito de arte. Eu queria ir na esquina ver um filme italiano, na esquina ver um filme francês, na esquina ver um filme polonês, na esquina ver um filme argentino, um filme chileno, um filme... São filmes difíceis de ver, né? Eu, quando vou a festivais hoje em dia, eu só vejo filme latino-americano. É a oportunidade que você tem para ver filme latino-americano. Porque raramente você... Depois dos filmes, todos os filmes que me influenciaram no começo foram esses que eu te falei. Ao longo do tempo, outros filmes vêm influenciando, claro. O tempo todo não para. Mas não só por filme, mas também por livros, Naquela época. Naquela época você estava nessa época, esse contágio do cinema acontece ainda em Brasília ou já em Copacabana, na Paula Freitas, como é que é? Não, em Brasília passava pouco filme. Na época em Brasília só tinha um cinema, eu Cine Brasília. Eu só me lembro de ter visto, eu lembro de um filme que eu vi no Cine Brasília, foi um filme do João Houston, chamado Misfits, Os Desajustados, que era um filme que também não era um filme nacional, claro, todo mundo conhece Os Desajustados, mas foi um filme que me marcou muitíssimo, cara. O filme, acho que eu vi em 61 esse filme. Morreram todos por causa do filme. Morreram todos por causa do filme Clark Gable, com o Robert Cliff, com o Marilyn Monroe. É um filme escrito pelo Arthur Miller. Eu não sabia de nada disso, da importância que as pessoas tinham na época. O filme eu achei inteiramente... achei um filme muito tocante, assim, a história do filme muito tocante, muito poético, assim, muito... Acho que foi um filme... Outro dia eu li um livro do Arthur Miller sobre o filme, sobre Misfits. É espetacular o livro. Ele fala até hoje, um livro recente, ele escreveu há pouco tempo. Ali ele fala com a raiva monumental daquela mulher que era casada com o Lee Strasberg. Não sei se era casada ou se era filha. Que ela faz... Do Actors Studio. Do Actors Studio. Porque ela era coach da Marilyn. E ele, Arthur Miller, com toda razão e fundamento, achava que ela fazia a cabeça da Marilyn contra ele. Entendeu? E aí ele escrotiza o Actors Studio, escrotiza o Lee Strasberg. Aquele sacana que fica tirando onda aí só porque o Marlon Brando foi lá fazer
passou uns 3 ou 4 dias, ela fica faturando até hoje. Eu tenho tal raiva dessa Strasberg, eu não sei se era mulher ou filha do Luiz Strasberg. O livro é muito interessante, porque também é um filme visto de longa data, né? Passado. Mas eu misturei as estações. Mas depois, como vocês têm um bom hábito, um bom Final Cut, vão retirar. Jof, você mencionou o filme do Domingos de Oliveira, Todas as Mulheres do Mundo, que é justamente um filme que se passa naquele meio de Zona Sul, Copacabana, Ipanema, e você cresceu em Copacabana. Eu queria saber como é que era essa sua vivência de... Pois é, o filme, eu sou paraibano, fui criado em Copacabana. Então o filme eu não sei que essas coisas batem de maneira diferente. Eu, quando vi O Dia do Diabo, eu fiquei, como eu falei, fiquei em trânsito, para não fazer, sem fazer nenhuma coisa. Mas eu também, quando vi o filme do Domingos, Todas as Mulheres do Mundo, também me surpreendi muitíssimo. Assim, vi até o cinema que eu vi, no cinema que tinha ali na rua Senador Vergueiro, que tinha ali, como é que chama o cinema que tinha Senador Vergueiro? Em frente àquela galeria que tem um teatro. Mas era um filme do meu universo, onde eu vivia março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Em dezembro eu vivia no Nordeste, eu ia para o Nordeste, onde eu tinha nascido. Eu ia para Paraíba, passava pelo interior e tudo. Então não sei se efetivamente essa vida dupla, digamos assim, de 1/3 do ano na Paraíba e 2/3 no Rio, teve alguma influência para que os dois filmes trabalhassem muito na minha formação, assim, na minha formação humanista, mais do que a formação cinematográfica, na minha formação como pessoa mesmo. Ambos os filmes me comoveram muito. Um me deixou muito excitado, foi o Deus do Diabo. Fiquei meio sem fôlego. E o outro eu fiquei pasmo diante de tanta revelação, de tanta humanidade, diante de tanta singeleza. Na verdade, os dois filmes têm 2 pesos e 2 medidas, né? Um é um filme mais operístico, né? E o outro é um filme de câmera, né? Um filme mais terno, um filme mais... enfim, mas foram os 2 filmes, talvez, o filme do Pessoa mais tarde, São Paulo S.A., o filme do Salvar também. Vocês viram o filme do Salvar, não? Na escola de cinema que as pessoas não veem filme brasileiro. Você tem de ver O Homem Sem Importância, que é um filme seminal, assim, um filme importantésimo, tem de ver, e tem de ver São Paulo S.A., também um filme super importante, assim, para aquela... é um filme contextualizado num Brasil da década de 60, que é muito revelador do que nós somos hoje como país. Então vocês têm do que São Paulo é hoje como Estado e a liderança que São Paulo exerce no país, uma liderança industrial hoje, mas acho que uma liderança do pensamento em boa parte também. Então vocês têm de ver, contextualizando São Paulo S.A., O Homem Sem Importância. Eu vejo que as pessoas não veem filme. A gente lá na Cerveira obriga as pessoas a verem. O único assunto que tem é filme brasileiro. E o único assunto é discutir filme brasileiro. Não digo é o único, mas é o principal. O resto é, digamos, não é. Se você conhecer os filmes brasileiros, e contemporaneamente, e ver tudo que está passando. Ver todos os filmes. Fui substituir o Salvar, esse ano eu estou de licença, estou só coordenando o curso. Mas eu perguntei quais foram os filmes que vocês viram, eu comecei a falar sobre os filmes que estavam no cartaz, Benjamin, Fala Tu, vários filmes que as pessoas não tinham visto, mas gente, vocês querem fazer filme brasileiro? Vocês querem fazer filme, né? Na verdade, filme brasileiro, vocês têm de ver tudo que está passando. Você viu, Chico? Não pode. Mas isso é... Lamento, eu pretendo. Mas não pode. Não pode. Não é que não deve, não pode. Viu? Porque trava a formação. Mas os filmes brasileiros que são feitos não são todos que a gente não vê. Assim, nesse sentido de que, por exemplo, Fala Tu é um filme que conseguiu entrar no mercado, mas na UF, por exemplo, a gente tem 1000 filmes que ninguém assiste. E são filmes universitários, claro, mas existem filmes que não são assistidos, né? Mais grave ainda, né? Mais grave ainda. Eu estou falando dos filmes que atingem o mercado. Agora, a imensa quantidade de filmes que não atingem o mercado, também deveria ser pauta de discussões das escolas de cinema.
né? Porque são os filmes que estão, na realidade, efervescendo e que estão interessando esta geração que está surgindo fazer, né? E serão, com certeza, os filmes que vão ocupar o circuito comercial mais tarde, né? Mas, a partir dessa tua experiência, e eu estou lembrando muito a figura do seu pai, né? Você diria que você era um jovem que foi aproximado do imaginário das esquerdas, você foi despertado por aquele momento da vida brasileira, onde a cultura se politizava, né? A experiência de ter visto esse filme do Glauber, você estava inserido naquele ambiente ideológico, digamos? Estava bem inserido. Meu pai era político, meu pai era de esquerda. No Brasil todo mundo é de esquerda, né? Quando lá latifundiário aqui é a favor da reforma agrária, meu pai dizia muito isso, eu acho que ele, de certa maneira, é verdade. Tanto é verdade que a reforma agrária até hoje não foi feita, né? Ela vai sendo feita, talvez seja o último país do mundo onde será feita a reforma agrária. Mas eu estava muito inserido nesse contexto, sim, digo, e eu achava que o mundo inteiro era de esquerda. Os ricos, os pobres, era um Brasil. Até me surpreendi, quando eu tinha 20 anos, eu saí do Brasil e fui morar na Europa primeiro. Viver aquela experiência que toda a minha geração viveu, de viajar, de carona, de se drogar, enfim, tudo que era possível o ser humano fazer aos 20 anos. E morei um tempo na Tchecoslováquia, morei um tempo na Suécia, morei um tempo... Evidentemente, na época, toda a Europa era contra a guerra do Vietnã. Eu achava que o mundo inteiro era contra a guerra do Vietnã. Para mim, o mundo inteiro era contra a guerra do Vietnã. Qual foi a minha surpresa quando, um tempo depois, eu saí da Europa e fui para os Estados Unidos, em 67. Desembarco lá no dia 4 de julho de 67. Desembarco no dia da guerra. Aí estou caminhando, aí pego um metrô, vou desembarcar ali na Broadway, e chego lá, tinha uma passeata gigante. E eu vi que era uma passeata com a guerra do Vietnã. Mas eu achava algo estranho que estava passando, que estava acontecendo. Porque eu li as faixas, e as faixas eram favoráveis à guerra do Vietnã. E as faixas diziam, continue jogando bombas no Vietnã. Nós suportamos nossos meninos no Vietnã. Era uma passeata, eu acostumado com o mundo inteiro contra a guerra do Vietnã, e perplexo. Sindicatos operários da Constituição Civil, sindicato não sei o quê. E eu vi que, de fato, o mundo estava dividido. Todo dia a gente estava conversando aqui sobre essa questão da guerra do Irã e Iraque, ele dizia, essa questão só vai se resolver quando... Alguém já falou muito isso também, não foi que a gente descobriu. Mas quando os caixões daqueles meninos americanos começarem a desembarcar daqueles aviões dos aeroportos americanos, e a sociedade americana, então, que é a única que tem força de parar essa guerra, e parar com essa agressão institucional do país onde eles moram, vão se tocar, quando começarem a desembarcar aqueles... Foi um pouco o que aconteceu também no Vietnã, né? Mas tinha essa... A gente está sem foco nenhum, essa está... Coordena aí, Chico. Bom, tudo bem, então vamos falar do seu início no cinema. Parece que o primeiro filme foi um estilo As Aventuras de um Detetive Português. Foi. Meu trabalho remunerado foi. E foi o seu primeiro papel numa equipe de cinema? Foi. Foi a primeira vez que eu trabalhava como fotógrafo, aí fui procurar essa equipe, eu vi que iam fazer o filme, fui procurar ele lá para me oferecer como estilo. Uhum. E, assim, entre esse filme e o Praça Tiradentes, Sim. que acho que é o primeiro filme que você faz como realizador, você trabalhou bastante em outras equipes de, talvez, de cinema? Trabalhei bastante. Muito. Como estilo sempre? Não, como estilo, com assistente de câmera, quando eu fui eletricista. Na verdade, eu fazia qualquer coisa. Na verdade, a minha aproximação com o cinema é curiosa, porque eu não me interessava, na verdade, não me interessava muito pelo filme que estava sendo feito, filme das câmeras. Interessante isso. Eu me interessava pelo backstage. Eu gostava daquele filme que a gente estava fazendo do lado de cá, das câmeras. E aquilo tudo para mim era um universo muito novo. Assim,
tinha trabalhado muito tempo sozinho fazendo fotografia fixa, e eu vivia muito, eu viajava, fotografava, voltava, escrevia, vendia o que eu tinha feito, então era um esquema muito solitário. Aí tem aquele grupo de pessoas interessadas no mesmo assunto. O que me chamava a atenção também é que as pessoas todas gostavam do que estava fazendo. Então aquilo era meio que uma... Espero que hoje não aconteça a mesma coisa com os filmes que eu faço. As pessoas só se interessarem pelo backstage, as pessoas se interessem pelo filme. Mas eu vejo que às vezes acontece isso. Eu vejo que um filme, só quem sabe estritamente o que está sendo feito, é o diretor, o produtor, o fotógrafo às vezes, entendeu? O diretor de arte às vezes, mas as pessoas não sabem exatamente o que está acontecendo. Esta que é a verdade. Daí que vem essa coisa. Mas aquela cumplicidade, etc., não te interessava. Mas a cumplicidade me interessava. A cumplicidade, a troca dos sonhos. Lembro que na época, as primeiras pessoas que eu conheci frente ao estilo era o Duran, que era continuista, o Duran era continuista, a gente ficava sonhando em comprar uma câmera Super 8. Na época tinha saído uma Bolê Super 8 que era espetacular, a gente pôde juntar uma grana, comprar uma câmera Super 8 juntos, tudo, fazendo filme, enfim, aí a gente planejava as nossas realizações, era muito fértil, ali a gente namorava, ali a gente casava, né? Ali a gente desenvolvia, e ali era uma época um pouco depois da pílula e um pouco antes da AIDS, né? Então a gente vivia uma liberdade sexual, uma liberdade espiritual muito grande. Para mim era uma descoberta espetacular, assim, uma descoberta de vida, assim, muito importante para mim, me formou muito. E como é que foi a sua aproximação com a Corisco e o início dos seus próprios filmes? O Corisco foi assim, na verdade eu tinha parado de estudar, eu estava muito no cinema, eu estava fazendo muita coisa prática no cinema. Então eu aprendia como ele fazia a luz, como ele ligava. Eu estava aprendendo, fui eletricista de um filme chamado David Sandra, fiz estilo, fiz assistência de câmera de vários filmes com Vibe, mas eu tinha uma formação muito prática, mas era muitíssimo ignorante. Né? E aí eu achei que precisava voltar a estudar. Falei, não é possível, preciso estudar em algum lugar para dizer alguma coisa, para ter uma base teórica que eu quero. Aí fui fazer o mestrado lá na UFRJ. Foi o primeiro, Roberto? Foi o primeiro. Aí encontrei o Roberto lá. Ele perguntou a mim o quê? Eu me perdi. Como você se aproximou da Corisco? Sei lá. Encontrei o Roberto lá e disse que iam fazer um filme com o Humberto Mauro, que era o Fragmentos de uma Fazenda Clássica. Era teoria geral. No começo era teoria geral da Fazenda Clássica. E E o Humberto Mauro, como é muito criterioso com tudo, ao final, quando ele olhou o material e viu que era tão capenga o registro que ele tinha conseguido de imagens, ele achou que ele deveria... Mas começou aí, você não está tentando traçar. Começou aí, me deu contato com a Corisco. Primeiro filme, então você foi para Minas com a gente? Acho que foi o primeiro filme. Foi o primeiro filme. Eu fui ser assistente lá do Moncar, fui fazer elétrica também, né? Lá no Volta Grande. Grande experiência. Grande experiência. Foram 15 dias lá, e aqui nos aproximou muito. Eu me reaproximei do Roberto, com quem eu tinha estudado no primário, no ginasial, né? E aí foi... com a Corisco foi nessa época. E aí começou, depois. Mas o primeiro momento foi esse. Eu me lembro, eu me lembro exatamente dessa tua avidez por cultura. Eu me lembro você pegando os livros do Gilberto Freire, você falando, mas você queria ler tudo, você queria se deixar impregnar por tudo que você tinha sido. Sabe por quê? Porque eu achei um período muito bonito. Muito, assim, né? Eu estava com uma fome de bola, assim, queria devorar, comer os livros. Na verdade, uma ignorância que, evidentemente, não passou. Né? Eu só me conformei um pouco, acho que a gente foi ficando mais velho e a dimensão da sua ignorância vai ficando mais explícita. Só que você fica meio rendido porque você sabe que não tem mais muita coisa que fazer.
porque o que você não leu, o que você não viu, o que você não é muito maior do que o que você teve a capacidade de ler, de ouvir, de ver, né? Então você vai ter também, digamos, vai vendo também como é que você de fato é ignorante, como é que não há remédio. Mas na época eu achava que havia remédio. Acho que se eu lesse aqueles livros, eu teria uma informação maior e teria a capacidade de entender melhor as coisas. Hoje, passados 30 anos, eu vejo que eu não entendo melhor as coisas e a sensação de ignorância aumentou um pouco. Mas de qualquer maneira, sempre restou assim, a possibilidade. Mas só o entendimento disso já é uma boa, né? Não fica sofrendo tanto. Mas volta ao ambiente, então, e como é que começa a produção dentro daquele ambiente lá na Praça? Na Praça Redente? E você começa a fazer com a Cláudia, né? Não, com a Nazaré. Nazaré. Com a Nazaré. A gente estava na Praça Política, na Praça Redente, e o Lu para fazer, foi em 76, né? 76. E o Lu para fazer um filme, tudo, a gente tinha tudo. Eu falei, meu Deus do céu, a gente está aqui na Corisco. Porra, aqui em cima da Praça Tiradentes, tão interessante essa praça. Sempre que eu ia lá para Corisco, eu passava, olhava nas pessoas, olhava aquele ambiente, e dizia, pô, mas tinha de fazer um filme sobre esse assunto. Mas não tenho dinheiro, a gente tinha equipamento, comprei uns rolos de filme, chamei a Nazaré Ohana, Nazaré era montadora, e era amiga nossa, da minha patota. O Emiliano fazia o som do filme, eu fotografava e dirigia, e a Nazaré iria montar e fazia também o som. E a Nazaré é muito divertida, então nós nos divertimos muito. Nós começamos a fazer o filme no Carnaval. Ele falou, pô, quem está aqui, vamos acampar aqui. Então ele foi para Corisco, levou uns colchonetes para lá, e ficamos lá uma semana, na Corisco, acompanhando o Carnaval primeiro, para a gente olhar. Era muito divertido, ao mesmo tempo muito onipotente também. Eu acho que eu também não sentia... Medo é uma coisa que acompanha qualquer realizador, né? Mas eu não me lembro daquela ocasião de ter sentido medo. Só senti medo quase quando estava acabando, eu não sabia que hora que ia acabar o filme, eu sabia que faltavam coisas ainda. Aí a Nazaré meio que foi fazer outras coisas, foi montar um filme, e ficou eu e Miriam. Aí a Miriam falou, pô, Zé, acho que eu não estou mais afim de fazer o som do filme, não. Acho que vou fazer outra coisa. Eu vou ficar aqui sozinho com essa câmera. Aí, de fato, me deu um pouco de pânico. Aí, nesse momento. Aí eu falei, como é que eu faço agora? Já tem um filme aqui? Não tem um filme aqui. Aí, na época, a Marisa Leão estava querendo fazer um filme. Chamava Circos e Sonhos. Me chamou para fotografar, que eu era fotógrafo. Aí ela falou, Zé, como é que você quer fazer? Eu falei, vamos fazer um escambo, então. Você me disse que meu filme acabou. E se não acabou, você me disse como é que eu faço para acabar. E aí eu fotografo o filme grado para você. A gente faz esse escambo. Aí, Maria tinha muita... Era de nós todos a pessoa com mais personalidade e mais firmeza. Falou, pois é, filma... Está pronto. Quem vai montar o filme? Não tem um montador no Corisco? Claro que tem. É o Serginho Santos. Aí, pô, então, tá tudo certo. Então chama o Serginho para montar o filme, organiza o filme, porque era preciso só alguém de fora para me tirar um pouco daquele impasse terrível. E aí, mas eu senti medo. Quando o menino falou que ia sair, eu senti medo, porque eu me vi sozinho, com aquele material ali, aquelas latas de filme rodado, sem saber exatamente o que ia dar aquilo. Eu tinha posto todo mês economiza ali, e podia pagar esse mico. Mas o mesmo mico que eu senti quando estava fazendo esse filme aqui, Chamado de Deus, que meu pai tinha morrido, deixou um dinheiro para mim, que não dava para fazer um longo de ficção. Eu falei, então eu vou fazer o filme que eu quero, do jeito que eu vou escolher, aonde eu quiser. Eu estava lendo muita coisa sobre a Igreja Católica. Isso foi agora 2 anos atrás. E aí, fala, Rodrigo. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. E aí, eu resolvi fazer um filme sobre sobre a Igreja Católica, sobre a importância que a Igreja Católica tem para o país. Mas não pedi financiamento a ninguém, não pedi dinheiro a ninguém. Peguei essas 200 pratas que meu pai deixou. Eu falei, não queria comprar um carro novo, não queria comprar
já tinha um apartamento próprio. A família ficou meio horrorizada, mas eu fiz, foi ótimo, acho que foi o filme que eu fiz com mais prazer. Mas quando eu terminei lá pelas tantas, me deu um certo pânico, porque eu ainda não sabia que filme que eu tinha. Então, também senti um medo semelhante a isso quando eu terminei de fazer o Jorge Tererê. Curioso que os dois eram documentários, né? Documentários são mais erráticos, assim, né? Aliás, o sabor, a coisa melhor do documentário é que ele é um trabalho meio errático, né? E você começa a fazer sem saber onde é que vai chegar direito. Você tem uma curiosidade por alguma coisa, você não sabe, você quer saber. Eu queria conhecer os vocacionados. Por que o cidadão resolveu ser um religioso? Isso me intrigava muito. Eu encontrei um cara que falou assim, eu sou um vocacionado, um cara com 17 anos. Eu falei, puxa, quem é ser um vocacionado? Aí começou a falar que ele queria ser um frade franciscano, começou a falar da visão de mundo dele. Com 17 anos, com uma formação muito mais ecumênica, muito mais generosa, ele morava no interior da Bahia, do que 99% das pessoas que eu conhecia aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então eu me interessei em acompanhar aquele grupo. Tinha outra menina também que queria ser uma Clarissa, queria ser da Ordem das Clarissas. E todos eles muito pessoas interessantes, inteligentes, sensíveis. E eu comecei a fazer um filme de curiosidade de conhecer eles. Aí tinha já umas 50 horas de material, eu falei, puta, mas é agora que filme que eu vou fazer? Ainda tinha gravado mais umas 30 horas com os bispos, todos lá em Itaici, em São Paulo, que eu peguei a câmera aqui. O negócio digital tem isso bom, né? Eu peguei uma câmera DSLR 300, chamei um fotógrafo, um técnico de som, fomos acompanhar, conversar com os bispos lá em São Paulo, nessa CNBB que eles se reúnem uma vez por ano. Mas voltando para a Tiradentes, o filme pronto, o que você achou do resultado? Qual a análise que você faz do seu primeiro filme? Eu, quando for pronto o filme, eu fiquei sou um gênio. O filme é muito bom, eu adorei o filme, adorei. Foi distribuído. Na época era muito fácil, na verdade também tem isso, que nos favorecia muito. Na época era muito fácil, porque eu levei o filme, tinha divisão de curta-metragem na Embrafilme, eles me deram o que eu considerei uma pequena fortuna, que se fosse hoje R$50 mil. Episodicamente muito fácil, muito breve esse período. Foi brevíssimo, mas foi um barato, de repente o cara falou, tá certo, perfeitamente, vamos programar o filme, e você toma aqui R$50 mil de adiantamento sobre a futura distribuição que o filme vai ter. Era o Paulo Martins, da Embrafilme, R$50 mil. Pô, eu fiz o filme com o dinheiro do meu bolso, dei R$50 mil com equipamento da polícia, então a oportunidade de fazer um outro filme, né? Aí foi assim que a gente fez um outro filme. Em seguida a gente fez um filme de ficção. O Alô Teté. Alô Teté. Com esse dinheiro, a dinheiro curta, com o equipamento da Corisco, a câmera da Corisco, com a luz da Corisco. Eu escrevi junto com o Sérgio Rezende. Eu tinha conhecido o Sérgio, porque a Corisco estava coproduzindo com equipamento um filme chamado Se Segura Malandro, que o Carvana estava fazendo. Que eu conheci tua mãe também. Então tinha um clima tudo favorável. Eu também me apaixonei por uma atriz do filme, que era a Luísa Cardoso. Aí tinha outra atriz ótima, que era a Júlia Guilhom, uma comediante maravilhosa. E tinha uma Sônia Vasconcelos, tinha o Paulão. Todo mundo fazia o filme do Carvana. A câmera estava lá, tudo em cima. Aí o Sérgio estava fazendo um making-off sobre o filme. O Sérgio era meu vizinho, na Rua das Palmeiras. Aí tudo conspirou para a gente fazer um filme junto. Havia uma conspiração em andamento. E você só tinha que pular dentro do trem, né? Você não tinha ainda... Porque eu vejo essa fase do trabalho como uma trilogia, aqueles 3 filmes. Você não tinha essa noção da trilogia, né? Do Alô Teté, do Curta Sequência e do Copacabana. Não. Você vê assim, como um momento seu... Acho que sim, Roberto, você tem razão. São muito próximos também, né? Porque o Alô Teté eu fiz em 78, aí depois em 79 eu fiz o Copa Mista e Curta Sequência. De fato, são 3 filmes muito... Na verdade, são o mesmo filme, de fato. É o mesmo filme, os 3, você tem toda a razão. E Praça Tiradentes é um pouco um olhar de fora. Sou eu, na Praça Tiradentes, garoto da Zona Sul, classe média, olhando nostalgicamente o carnaval, os travestis, da Praça
Tiradentes, aquele mundo que para mim, ao qual eu não pertencia, digamos assim, né? Aqui eu tinha muita, do qual eu tinha muita admiração, eu tinha muita, na verdade era isso, eu me aproximei da Praça Tiradentes muito reverencialmente, assim, muito, como se diz isso, muito amor. Alguém da equipe estava comentando que esse filme dialoga com um filme que eu fiz na época, que era O Ângelo à Noite. Eu me lembro que você não gostou do filme. Você Foi isso? Eu lembro que você não gostou do filme. Você lembra desse contexto, Tiradentes, desse ambiente? Exatamente essa coisa, né, do estranhamento de um ambiente e ao mesmo tempo uma bruta identificação com essa que eu estou chamando de trilogia, vocês voltando ao seu ambiente, ao seu universo próprio. Deixa eu me lembrar aqui. Muitos anos. Muitos anos, pô, 77. Repete a pergunta aí, Roberto. Não, deixa eu falar aqui. Não era... Tinha também uma coisa assim na Praçagrande da época. Que eu botei muitos elementos do filme que não eram elementos que pertenciam intrinsecamente à Praçagrande, digamos assim. Mercedes Sosa, Nara Leão, tinha um que era da Praça Tiradentes, que era o Costinha, que era também um depoimento, era a parte séria do filme, que era o Segredo, falando sobre a história da Praça Tiradentes. Na verdade, talvez fosse a parte mais desinteressante do filme, não por ele era uma figura muito interessante, mas porque eu adotei um formalismo, assim, para vamos falar sobre a história da Praça Tiradentes. Eu acho que é um lado até gozado, porque é um plano de câmera fixa do filme. É uma zoom que a gente colocou em cima do João Caetano e eu posicionei o nosso querido Segredo no centro do palco e a zoom veio lentamente fechando até um close do Segredo, enquanto ele dava um depoimento sobre a história da praça. O resto da câmera era uma câmera na mão, uma câmera meio torta, meio desorganizada. Você lembra das circunstâncias desse depoimento do Segredo, que uma hora ele mandou desligar o gravador? Aí contou uma série de coisas que eram muito interessantes e que a gente, apesar de não desligou o gravador, mas não pôde utilizar depois. Você lembra dessa história? É verdade. Porque tudo que se fala fora do microfone é sempre melhor, né? Estou tentando, mas de modo geral, quase tudo que se fala fora do microfone, depois disso. A gente está começando a fazer, eu estou começando a tentar fazer um documentário sobre vocacionários para a política. Por que o sujeito resolveu ser um político? E, nesse momento agora a gente está fazendo isso. Eu e o Eduardo Escorel. É um projeto que a gente montou, o Eduardo montou o Chamado de Deus. E depois a gente ficou pensando, pô, um filme sobre o sujeito, por que o sujeito quer ser um político? Exatamente. Então nós estamos focando, procurando candidatos que sejam, pela primeira vez, postulantes à vereança na cidade do Rio de Janeiro. Entendeu? Fechando um foco assim, em cima dos nossos personagens. A gente tem acompanhado algumas convenções, e está procurando descobrir 5 ou 6 personagens que a gente possa acompanhar ao longo da campanha de setembro. Eu estava conversando com o Eduardo outro dia, dizendo, mas eu sofridão fazendo pergunta para as pessoas não respondem. Quem pergunta muito, escuta muita resposta, eu não estou interessado em resposta. Porque, na verdade, que a gente tivesse um momento qualquer que a gente parasse de perguntar as coisas, que tudo fluísse de uma maneira mais... Porque os momentos melhores, por exemplo, do Chamado de Deus, são quando ninguém faz pergunta a ninguém. O filme simplesmente, ele por si só, mas é outra vantagem digital também. Você pode rodar horas e horas e depois descobrir aquela montoeira de coisas que dá um pouco mais de trabalho, né? Depois tem que descobrir dentro onde é que está o filme exatamente, né? Mas se você tiver um veiozinho assim, você ir atrás, né? Vamos falar um pouco da Corsina agora. Fica nos filmes aí. Porque a gente tinha entrado na Lotetés, que a Lotetés já é dentro da Corsina. Não, é dentro da Corsina. A Corsina, na ocasião, era muito um pretexto também, porque na ocasião, eu acho que, a gente tinha a ideia de juntar várias... mas tem a Corisco, tem a Morena Filmes, tem a filme do Sérgio Bel, tinham várias produtoras que tentavam sobreviver, e a gente achava que podia ser mais frutífero a gente
pegasse tudo isso, juntasse a galera toda e fizesse uma cooperativa. A gente ia ter mais recursos para fazer o filme. Então, dar o crédito, embora o Maloteteia foi feito basicamente com as pessoas da Corisco, e com o equipamento da Corisco e tudo, mas aliás, não era, o Maloteteia não é assinado pela Cocina, é assinado por uma produtora do Sérgio Santos, da Cinefor, que na época eu fotografava muito filme institucional, muito comercial para o Serginho, e eles abriram conta corrente para mim, e eu ia então pagando as coisas do filme, eles pagavam para mim e eu ia ficando devedor, eu ia tendo que prestar serviço de graça. Trabalhei anos de graça para a Cinefor para pagar o Maloteteia, que na época era até curiosamente um filme muito mal visto, porque era um filme de ficção. E aquele espaço era um espaço sagrado para o documentário, o curta-metragem. Então várias pessoas se revoltavam contra o filme, porque era um filme de ficção, absurdo, fazer um curta-metragem de ficção e tudo. Eu lembro até que em Brasília, onde foi a Brasília, houve muito na conversa que posterior à exibição do filme, as pessoas questionavam muito isso. Você não acha que o momento é certo para fazer uma comédia? Era um momento que o Brasil vivia, estava muito conflagrado com um regime de força ainda, né? Então, e o filme era uma comédia, né? E ele era filme de ficção. Era meu primeiro filme de ficção. Mas Zona Norte, Zona Sul, tinha a mesma coisa, Zona Norte, Zona Sul, tinha o cara que era o motorneiro não, o condutor não, o motorista e o trocador, e os passageiros em oposição a uma menina da Zona Sul que saía para a praia e tinha que largar seu automóvel individual e subitamente entrar no meio do mundo, cair no mundo, né? Então era esse conflito, na verdade era um conflito pessoal, né? Talvez um conflito que a gente transformou numa piada. Eu e o Sérgio, a gente escreveu junto o filme, eu e o Sérgio Rezende. A gente ria muito escrevendo o filme. Era muito divertido fazer, era muito engraçado fazer. Era muito engraçado a gente... Ficamos naquele ônibus em Volta à Lagoa. Aquele ônibus em Volta à Lagoa. Você fez o estilo do filme? A gente ficou o dia inteiro. A polícia nos prendeu. A polícia nos prendeu, foi. Eu fiz em 2 dias do filme, um dia na casa da Márcia, que eram nossos colegas de mestrado, a Márcia e a Marisa. Era a Marisa. E mas a gente fez um filme na casa delas, que eram 2 meninas bem-sucedidas, pais bem-sucedidos, que moravam na Delfim Moreira, tinha uma casa bacana, eles fizeram figurino. E eram mais ou menos parecidas um pouco, como eu também era um pouco parecido também, tinha ao meu lado Patricinha. Coincidentemente, o nome da menina era Patrícia. E depois Patricinha passou a ser a denominação de alguém que era alguém muito, assim, Fresco. fresco. Então era, mas na época não era ainda, era Patricinha? Acho que não era. Foi coincidência, a gente falou da menina de Patrícia, e mais tarde esse nome próprio, Patrícia, passou a ser um identificador de uma menina que fosse fresca, assim. Hoje já não é mais Patricinha, já não é mais. Né? Mas todo mundo passou um pouco pela. Todos nós aqui que somos passaneiros, nós passamos por alguma fase Patricinha. Eu até brincava com a minha filha Isabel, que hoje está estudando sociologia. Pô, Isabel, tua fase Patricinha é difícil de aturar, viu? Quando chegava com aquela bolsa aqui do Amauri, não sei das quantas, que você tinha captado toda a tua mesada, era difícil de aturar. Eu fiz a sua fase, e ela hoje está numa fase hippie. Hippie, mas hippie operária. Ela trabalha à tarde, estuda de manhã e trabalha, enfim. Mas é também um espelho também é, por sua vez, um outro caminho que a gente já passou, né? Digo assim, até a cara, até o vestuário. Bom, eu tenho uma pergunta um pouco enrolada sobre o Copa Mista aqui. No Copa Mista você trabalha o limite de ficção e documentário. Não é de ficção e documentário, porque a gente discutia muito isso, na verdade. O assunto documentário e ficção, o Copa Mista tem as duas coisas. Primeiro porque eu pensei o filme com a cabeça de ficção. Eu tenho até hoje, eu encontrei, parece incrível, mas eu tenho uma pasta, eu pareço desorganizado, mas não sou. Eu tenho uma pasta no escritório, escrito Copa Mista em cima. Aí um dia eu abri essa pasta, curiosidade, porque tem estilo, Copa Mista, tudo meio detonado assim.
Mas aí tinha o roteiro do protagonista. Aí tinha tudo que eu queria de imagem e tudo que eu queria de som. Não uma ordem determinada, mas tudo que me impressionava como imagem, tudo que me impressionava como imagem. E tinha também a história de um poeta que eu queria que, na verdade, fosse um grande relator da história, fosse um grande... O texto do Charles é teu? Não, é um poema do Charles, um livro do Charles chamado Coração Vagabundo. E tinha um poema lindo sobre as garotas desorelhadas de Copacabana. E eu achava que aquilo podia ser a linha mestra do filme. Eu também queria começar o filme com um striptease. Mas mas ia ser uma dificuldade arrumar um stripper, autorização do cara da boate para filmar a moça fazendo striptease, autorização da moça. Tem. O filme começa com striptease. Aí eu fui lá e contratei uma moça. Eu falei, pô, você faz um strip com a mina em casa? Ela falou, faço. Aí eu chamei a Paulinha Chapman, que era artista plástica, casada com a Marcela Vasconcelos. Eu falei, Paulinha, faz aí um cantinho que eu vou filmar fechadinho aqui, como se fosse um cantinho de uma boate, uma moça fazendo striptease, essa moça aí. E aí, foi assim, aí fiz um cheque, em vez de sair a uma boate, me negociar, me pagar a boate, não sei o que, eu falei, pô, gente, peraí, vamos arrumar a moça, faz um strip, a gente faz aqui em casa um cantinho, joga a luzinha vermelha e tá pronto, strip. Tinha uns depoimentos que eu queria também que as pessoas falassem. Eu falei, vou cobrar 10 mil pessoas para falarem o que eu estou querendo, eu já estou na expectativa que elas falem. Eu vou sentar na mão viola para escolher um trechinho daquela fala, gastar léguas de celulóide. Eu vou botar alguém falando que eu quero escutar que a pessoa fale. De certa maneira, um documentário, eles conversavam muito sobre isso, é um filme de ficção. Você vai escolher onde é que vai ficar a câmera, para quem que a câmera vai apontar, qual é a altura que a câmera vai ficar, qual é o enquadramento que ela vai ter. Você vai selecionar depois na mão viola que trecho daquilo você vai aproveitar, que trecho daquela fala vai ser editada, o que vai anteceder essa fala, o que é posterior a essa fala. Pô, pura ficção, digo. É um ponto de vista do autor, o autor vendo aquilo, né? Como um filme chamado de Deus. Digo, isso não é nada, isso é um filme fiel. Na realidade, pode fazer 10 mil outros filmes vocacionados para a religião. Isso foi um jeito que eu encontrei de ver o vocacionado, né? Mas é um filme de ficção. No entanto, um dos momentos que eu acho mais bonitos do filme é uma coisa completamente surpreendente, que é a relação daquele mendigo com o microfone. É verdade. Bom, então a gente somou duas coisas. Eu achei que a gente, de fato, tem o errático de um filme, digamos, como que eu falei um pouco antes, de um documentário, que é você estar ali no meio da rua e as pessoas se aproximarem de você e você curioso com tudo que está acontecendo. Então, somou um pouco isso que o Roberto falou, que está do lado documental. Aliás, porque a maior parte do filme é documental, lá fora o Charles lá em cima, a stripteaser, a Dorinha Pellegrino fazendo uma patricinha. Alguns depoimentos ficcionados, o Sérgio Rezende fazendo um arquiteto muito sofisticado, falando sobre a urbanização, ele é um arquiteto argentino, falando sobre a urbanização da ciudad. Aí tinha toda uma coisa assim. Foi cortado isso. A gente cortou. Então eu cortei outros depoimentos de ficção, tinha um Laerte que fazia um cafetão, tinha toda uma teoria sobre a exploração da mulher, que era, enfim, tinha ficção, a gente cortou muita coisa, ficou, na verdade, mais coisas de documentário. Algumas pessoas, na ocasião, até confundiam, achavam que tem uma batida de carro, né? As pessoas achavam que aquele era o cara que fala, pega até mal estar aqui falando, que está na hora do trabalho. As pessoas achavam que aquilo era uma ficção, mas não foi muito divertido fazer o filme também. Você tem até como eu tenho medo de fazer filme, eu tive uma diarreia de fazer esse filme, Fui eu, o Nonato acabou de me ligar aqui agora. O filme começou, eu e o Nonato, às 4 horas da manhã, nós fomos lá para o Leme, eu queria documentar as pessoas fazendo ginástica. Eu achava muito hilariante aquilo, ficar fazendo ginástica, aquela coisa, enfia um pau, não sei por onde, corre, faz exercício, sua. Hoje até eu faço coisa parecida, mando pela calçadão. Mas na época eu achava muito interessante aquilo. Então eu queria pegar desde o início da manhã, o sol nascendo, as pessoas fazendo ginástica. Aí fui lá para Nonato, ele era meu assistente, a Maria de Fátima era a produção, amiga nossa, e eu fotografava o filme e dirigia. Aí nós três dormimos lá em casa, que é uma das Palmeiras.
Claro que eu não dormia, aquela noite de insônia. Puta que vergonha. Aí eu e o Leonardo zanzando, e a Fatinha, nossa querida Fatinha. Aliás, é a primeira mulher que eu conheci que não tinha sobrenome. A primeira pessoa que eu conheci, o nome dela era Maria de Fátima Ponto. Lembra dela? Grande Fatinha. Fatinha dormia sono solto. A Fatinha tinha um detalhe, às vezes ela namorava às vezes ela namorava um nato, às vezes não namorava. Essa noite ela não queria namorar ninguém. Ela queria dormir em paz, ao mesmo dia de trabalho, você me deixa em paz para eu poder trabalhar direitinho. Aí ela de fato deitou e dormiu, e o Leonardo zanzando pela casa, fez arrastando corrente. Aí quando foi 3h30, eu falei para o Leonardo, vamos embora, vamos lá para. A gente tinha uma câmara, já não era a câmara da Corisco, era uma ACL, era uma ACL levinha, que era do Sérgio da Maria da Morena. Aí a gente foi para lá, para o Leme, aí quando chegou no Leme, a gente armou a câmera, me deu uma diarreia monumental, a vontade de desarranjo intestinal brutal. Eu falei, mas fazer isso, botar todo o meu dinheiro aqui nesse filme de novo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Aí a Fiorentina, antiga, hoje tinha um restaurante chamado Fiorentino, não lembro, que existe até hoje, foi reaberto, estão lavando o chão. Aí eu falei, não, segura um pouco a câmera aí que eu vou dar uma corrida ali. Aí eu corri na Fiorentina para ver se eu sossegava aquele desarranjo intestinal. Aí suava demais, fiquei meia hora trancado no banheiro, um sofrimento danado, saí com aquele alívio. Não, Nath achou que eu tinha ido embora, eu achei que você tinha ido embora, deixado aqui com essa câmera. E aí começamos a fazer o filme ali. Aí o medo foi desaparecendo, é engraçado que é o mesmo medo eu sinto até hoje, o mesmo pânico. Eu sinto até hoje ao começar a fazer um filme. Eu lembro todos os pânicos, assim, eu lembro do pânico do. O único foi que eu não tive pânico no começo foi o Tiradentes. Acho que eu tive pânico no final, né? E esse aqui também eu tive no final. Eu digo, acho que foi assim. A gente filmou, a gente filmou 2 dias do filme, porque como tinha um roteiro muito estabelecido, que a gente estava procurando, matéria de som, de imagem, o mais era a casa. O resto a gente filmou na casa. Os striptease a gente filmou lá em casa. Não, foi basicamente striptease. O Charles, pendurou o Charles naquele andaime ali, tinha um microfone com fio, né? Nem sem fio, porque na época não tinha microfone sem fio, então quem olhar o filme dele vê que tem um fio, que era evidente que não era um acaso que o Charles estava pendurado ali. Muita coisa aconteceu em volta dele, quando a gente estava filmando ele, muita coisa aconteceu. Ele era um provocador, digamos assim. O Curta Sequência Alaska, ele foi pensado para ser inserido no Copa Mista ou ele era uma... Não, ele foi pensado para ser inserido, porque o que eu queria, aquela coisa que eu estava dizendo, você perguntar e pergunta e resposta. Eu não queria perguntar nada aos frequentadores da Galeria Alaska, eu queria que eles falassem um passo de mágica. Mas como é que fazia isso? Aí eu conversei com o Paulão, que era ator, e o Anselmo, e a gente passou a frequentar a Galeria Alaska. Toda noite eu chegava em casa e escrevia uns diálogos assim, de 2 personagens. Um chamava Silvio, que era o personagem que o Anselmo fazia, e o outro chamava Carlos, sei lá. E aí eu comecei a reproduzir, comecei a escrever o que eu escutava na conversa com as pessoas na madrugada na Galeria Alaska. E um dia, aí sim, os 2 com microfone sem fio, eles tinham um personagem que chamava Jairo e Silvio. E tinha um perfil fixo, para se o improviso houvesse, além daquele texto, que o improviso fosse feito dentro daquele personagem, Silvio e Jairo. O Jairo era o Paulão e o Silvio era o Anselmo. Aí eu sentei, a gente bolou, ficava um sentado lá atrás do bar, o outro ficava sentado aqui na frente, e eu ia chegar uma hora, eles iam se tentar ali na Galeria Alaska, e eu ia chegar uma hora depois, com a câmera ligada, dizendo que era um documentário sobre Copacabana, e tinha tudo previsto. Eles iam me interpelar, iam reclamar, iam falar de coisas, e então, e foi um documentário que eu fiz, ninguém me perguntou nada. Na verdade, eles provocavam a plateia com as perguntas, e todo mundo se dispôs a falar sem ninguém perguntar nada. O menino se dispôs a falar sobre os travestis, sobre a FUNABEM. O travesti se dispôs a falar sobre os policiais que espancavam ele. O
sujeito que vivia, era um fanfarrão que vivia, os travestis se dispôs a falar um pouco sobre isso. E foi gozado porque eles estranharam muito, porque o Paulo e o Anselmo passaram a falar textos e frases que eles mesmos tinham falado nos dias que antecederam a filmagem. Eles acharam que alguma coisa estava estranha ali. Mas não deu tempo para muita coisa acontecer, para muita dúvida surgir, porque o filme durou 10 minutos para ser feito, que era o tempo do chassi. Então, foi uma experiência curiosa. Aí quando terminou de filmar, eu falei para o Donato, mas está pronto o filme, aqui tem um filme, só mandar ampliar e é um filme. Você Mas era uma parte do Baba. Mas seria uma parte do Albanista. Mas aí eu achei que. Aí imediatamente naquela noite, me deu ideia de fazer muitas outras interferências na realidade. Me deu ideia de fazer interferência dentro do ônibus. Tem alguma afinidade com o trabalho do Boal? Não, aí depois, eu e Ignorantão, não sabia o trabalho do Boal. Mas o Anselmo, que era o nosso homem de teatro, falava que aquilo era o teatro invisível do Boal. Que era. Eu falei, mas então o teatro invisível do Boal se presta muito mais para o cinema, porque o teatro invisível do Boal era uma provocação que acontecia dentro do supermercado, em algum lugar, mas que não tinha registro algum, sumia no espaço. Né? Aí eu achei que era. As outras experiências eu pensei em fazer com 2 câmeras. Uma câmera com uma focal larga, com irregular, como foi feito por sequência, e uma outra que fosse cobrindo as coisas acontecendo. Mas aí, enfim, como tudo você planeja muito, às vezes acabei não fazendo. Aí ficou só naquela experiência. Eu estou me lembrando agora das imagens do filme, estou me lembrando da presença do Jorge Abranches fazendo som. Né? Então, eu estou pensando assim num grupo, depois que você teve aquela fase na Corisco, esse grupo que formou-se, Emiliano, você, Sérgio, Jorge Abranches, etc., que é uma espécie de segunda gestão da Corsina. A primeira gestão, uma gestão talvez excessivamente politizada, do Sérgio Pel, conflito com a Embrafilme, etc., e o Sérgio vai ser o segundo presidente, né? E vocês, de uma certa forma, vão passar a ser um grupo hegemônico dentro da Corsina. Você lembra dessa situação? Como é que era a Corsina? Havia essa situação conflituosa, de divergência de opiniões, o que fazer? Como é que era a relação com a Embrafilme? Né? O cinema novo já tinha virado, de uma certa forma, um cinemão. Como é que era esse contexto da tua participação da Corsina? Era isso. Na verdade, a Corsina tinha essa ambição de ser um encontro de vários produtores independentes. Mas, e ser também, tinha um lado prático também da Corsina, que ela não precisava ter uma firma. A gente tinha uma cooperativa que assinava os filmes, tinha crédito na Líder, tinha crédito no laboratório de som, no laboratório de imagem, enfim, era um instrumento que facilitava a realização do filme. E tinham correntes internas dentro da Corsina que divergiam uma das outras. E algumas pessoas, como a vida sempre faz, foram se aproximando, né? Foram formando grupos. Então, aí dentro, eu fotografei o filme do Sérgio Pel, fotografei o filme do Lúcio, exatamente. O Lúcio tem imenso vigor. O Lúcio, o filme do Pompeu Aguiar, o filme teu, o filme do Serginho, filme de pessoas que pertenciam à Corsina de fato e outros que pertenciam de direito, digamos assim. Você não era por afinidade. Eu era da Corsina. Mas no final das contas, eu estava achando aquele esforço de fazer uma cooperativa muito grande. Um belo dia eu saí daqui do Rio, eu e Sérgio. Sérgio já como presidente. Sérgio, já como presidente, o Alô Teté tinha sido selecionado para competir em Brasília. E por isso me deram uma passagem. Eu pedi uma outra para o Sérgio, que tinha escrito junto comigo o roteiro. Fomos 2 para Brasília. A gente estava escrevendo também um roteiro de uma longa-metragem, que viria a ser o primeiro longa-metragem do Sérgio, que era O Sonho Não Acabou. Então a gente aproveitou esse bolo todo e fomos puros, ingênuos e bestas visitar um banco de crédito, o quê? Crédito cooperativo. Então ele falou, pô, temos uma cooperativa, vamos buscar uma grana no banco de crédito cooperativo. E qual não foi a nossa decepção quando a gente se viu diante de uma parede intransponível que a gente identificou no primeiro momento. Eu falei, Sérgio, lá em Brasília,
a gente vai se ferrar aqui. Vamos entrar numa luta burocrática aqui, porque esse cara pediu, tinham 400 papéis, tinham trocentas coisas. Eu falei, Sérgio, eu realmente, essa guerra eu não vou enfrentar. Essa guerra eu vou desertar dessa guerra. Estou fora. Vou crédito cooperativo nenhum, vou fazer os filmes com o dinheiro do meu bolso, vou fazer o filme com o dinheiro do Cidimões, mas essa guerra do papel eu não vou enfrentar. Aliás, a guerra do papel que hoje eu enfrento, todos nós enfrentamos, que é a guerra. Coincidentemente, no dia que saiu teve um episódio curioso. Um dia que a gente saiu desse encontro com um diretor lá do Banco Cooperativo, em Brasília, o cara olhava para a gente perplexo, isso é cooperativo de quê? De filmes? Não, cooperativo de realizadores de filmes. E a gente tem... O que vocês têm? A gente tem um patrimônio, a gente tem 25 filmes. O cara, vocês acham que isso é um patrimônio? Efetivamente é um patrimônio que a gente tem. São títulos de filme. Foi uma conversa surreal. A gente saiu do banco, fomos andando a pé. Quando a gente estava no Hotel Nacional, tinha uma multidão de jornalistas na porta do Hotel Nacional. E tinha um cara vociferando na porta do Hotel Nacional, esculhambando alguém que estava no saguão do Hotel Nacional. Aí ele foi chegando perto, como para a nossa surpresa, era o Glauber Rocha, enlouquecido, gritando lá para dentro: você é um escroto, você é um babaca, colonizador de merda, vocês vêm tomar no seu cu, em vez de vir para cá, ficar tentando impingir a gente essas porras dessas câmeras Super 8. Vim enfiar a câmera Super 8 no cu, gritando, eu a imprensa gravando tudo. E lá dentro eu olhei e estava nada mais nada menos que o Jean Rouch, sentado no sofá encolhido, assim, eu falei, mas quem é aquele ser humano encolhido ali? Aí o cara falou, não, o Jean Rouch. Mas que Glauber tem quanto o Jean Rouch? Olha o Glauber que estava. Você como agente da CIA, porra, você e esses curta-metragistas todos que são agentes da CIA, eu já me senti pessoalmente atingido. Eu falei, porra, eu que me dera ser agente da CIA. Eu falei, esse cara tá maluco. Aí terminado o alvoroço, e saiu andando ali no Centro Internacional. Aí eu falei, Sérgio, vamos lá falar com ele. Aí eu interpelei o Glauber, falei, porra, Glauber, peraí. Aí eu falei, que história é essa? Nós estamos vendo aqui. Aí contei um pouco da história da gente, e ele falou assim, o negócio é o seguinte, a gente vai falando tudo que der na cabeça, fazendo mangue. Aí quem quiser que venha atrás dizendo que não é. Nunca mais me esqueci dessa... Foi o que me lembro da afirmativa do... Essa foi a nossa viagem a Brasília para conseguir. Mas eu senti que daí para frente... Mas essa opinião do Glauber, você acha que era a mesma opinião dos ex-integrantes do Cinema Novo que agora ocupavam cargos na Embrafilme, quer dizer, na divisão do longa-metragem? De achar que vocês, enfim, o que vocês faziam não tinha valor, enfim, Não, acho que não. Mesmo que a gente tinha força política, a gente chateava, a gente o curta-metragista sempre é chato, dá matéria em jornal, esculhambando, fala mal de tudo, não tem. A gente hoje fica mais velho, fica mais cuidadoso. Você, quando é jovem, você não tem que ser cuidadoso, você tem que sair, você incendiar os 20 bombeiros aos 40, né? Você tem que tocar fogo mesmo, tem que reclamar, tem que marcar posição, marcar diferenças, se expor, digo. Então é um pouco isso. E nós, com isso, você ganha uma força política, né? Se você ficar sossegado num canto, dificilmente você ganha. A gente tinha muita força política, né, Roberto? Muito. Temos. A gente tinha alguma força política. Tanto é que criaram no Embrafilme uma divisão de curta, a gente conseguiu criar a lei de proteção à curta-metragem, né? A gente conseguiu muita coisa, custo mesmo de... Você se lembra em relação à reação dos americanos? A reação dos americanos em relação à lei, a vinda do Jacques Valente aqui para o Rio de Janeiro? Não, a gente se sentiu fortíssimo. E ao mesmo tempo, a tal conversa que o Jacques Valente teve com o pessoal do Cinema Novo, que acabou com qualquer possibilidade de ligação nossa com eles, e a gente perdeu, então, um apoio importante da Brasil. Não, com certeza. Quando a gente soube que o Jacques Valente, que todo poderoso presidente da Motion Picture, tinha vindo no Brasil fazer pressão, porque ele representa os grandes conglomerados distribuidores americanos aqui, o órgão político deles, a MPA, Motion Picture América. E esse cara se deslocou lá para cá, para detonar a lei do curta-metragem, e falou, puta, a gente está incomodando bastante. Certamente, digo, a gente também perdeu muito apoio, e foi aí que se boroou a lei do curta-metragem. Ele conseguiu, de fato, mandar um torpedo e detonar esse percentual mínimo que era subtraído da renda
parte da Claro. renda da distribuidora estrangeira. Estava falando um pouco sobre sua viagem para Brasília com a Loteteia. E sobre O Sonho Não Acabou, eu tenho informações meio desencontradas. Foi um filme encomendado? Pediram um filme sobre Brasília? Foi assim, eu fiz a Loteteia, um cara que, essa produtora Cinefor, que é a produtora, um cara lá de Brasília, que era dono de um hotel chamado, um cara que era dono de alguns hotéis de Brasília, viu, Cinefor era no Beira-Mar, já é filho do general, né? que era amigo do Serginho, né? Sócio. Eles viram a Loteteia, aí, pô, mas esse tipo de filme que tem que ser feito, chama esse rapaz aqui, aí me propuseram escrever um longa-metragem sobre qualquer assunto, desde que se passasse em Brasília. Aí eu, inseguro, e também já com a parceria anterior com o Sérgio, e também, porque o Loteteia tinha sido escrito por nós dois, falei, Sérgio, vamos escrever esse longa-metragem. Que história vamos contar? Aí ocorreu a gente a história de um estupro e do assassinato de uma menina por 3 filhos poderosos lá em Brasília, que nunca ficou provado exatamente na justiça, mas seria o filho do ministro da Justiça, que na época era o Alfredo Buzaide, era o filho de um senador, que seria o Armando Mello, o filho dele era o Fernando Cláudio Mello, o outro eram 3 pessoas muito importantes. O Collor, O famoso estupro do Collor. Exatamente. Nunca ficou provado na justiça da culpabilidade desses personagens, mas a imprensa explorava muito esse fato na época. Eu falei assim, acho que essa história é uma história interessante, porque é uma história de Brasília, porque é uma história de mistura poder, o poder e a ausência do poder, e também a escrotidão, e é uma história que pode, é uma história de gente jovem também, enfim, sei lá, eu acho que eu e o Sérgio começamos a pensar, mas quando você começa a escrever um roteiro, por mais que você tenha aquilo começa, é que nem uma entrevista, né? Começa, se você bobear, sai um pouco de foco e vai. Então a história saiu muito desse foco, embora não tivesse mantido ainda essa. Mas a gente aproveitou isso fora de foco e incorporou o filme e manteve ainda a história. Então a história foi encomendada assim, mas quando terminou a história, quando o roteiro ficou pronto, eles não se interessaram em produzir a história. Eles acharam talvez que nós fôssemos fazer uma história mais água com açúcar, ou mais bacaninha, e a história da gente não era tão bacaninha assim. Era bacaninha, mas tinha também tinha outras conotações. E ele preferiu não produzir o filme. É o Theo Torres que chamava no Brasil. E a Marisa Leão, que sempre foi, de nós todos, a mais forte, a mais decidida, propôs ela produzir o filme e o Sérgio Rezende dirigiu o filme. Marido dela. Aí eles me propuseram comprar a minha parte do roteiro, para o roteiro ser da propriedade da Morena Filmes, que era a produtora deles. E aí foi assim. E assim foi. Ela conseguiu dinheiro para fazer o filme, na Embra Filme. Antes ela já tinha conseguido dinheiro com um filme que eu tinha feito com o Sérgio também, um outro documentário, chamado Até a Última Gota, que a gente tinha feito juntos. Então ela se mostrou capaz de levantar recursos para fazer filmes, coisa que é difícil. E aí fez esse filme, que se chamava SQS 109, eu acho. Depois veio se chamar O Sonho Não Acabou. Mas foi de fato no início um filme, uma história de encomenda. Mas você vê como é que ficou um pouco, o rumo modificou um pouco. Bom, a sua experiência sobre a Corsina é uma pergunta um pouco genérica, porque na verdade você foi uma das pessoas, como fotógrafo e como realizador, uma das pessoas mais atuantes. Então, saber como foi a sua experiência de fotógrafo, e parece que o filme Geleia Geral, da Sandra Werneck, é roteiro seu. E, bom, e você tem algum outro roteiro da Corsina? O roteiro da Corsina? Você lembra? De filmes desse universo. Minha história de fotografia é curiosa, porque eu comecei a viver com fotógrafo fotofico, depois fui assistente de câmera, fui eletricista, graças também à parceria com a Corisco, eu comecei a fotografar filmes. Mas chegou uma ocasião que eu estava me dispondo muito como fotógrafo, estava me dispondo com meus parceiros, estava achando que os filmes deviam ser feitos de outra maneira, e estava também muito cansado
de set. Queria, na verdade, preferia tentar escrever os filmes, em vez de fotografar os filmes. E aí surgiu essa encomenda do Sonho Acabou, que eu escrevi com o Sérgio. Na Cocinha também teve o Gelé Geral. Depois eu escrevi um outro filme com o Zilito Viana, que era Vai Tessa, Dentro da Vingança. Depois escrevi um outro. Aí fui escrevendo roteiros, fiquei alguns anos escrevendo, só vivendo de escrever roteiro. E fazendo filmes institucionais, tipo Minha Bela Fábrica, que era que dava dinheiro entre um roteiro e outro. A Fabulosa Amazônia, não é? Fabulosa Amazônia? Não, Fabulosa Amazônia foi um concurso de roteiro de turismo que apareceu. Então tinham três, era um concurso que a Embratur fez na época. Era um filme sobre o Norte, um filme sobre o Centro-Oeste, um filme sobre o Sul e um filme sobre o Centro-Oeste. Aí o Duran ganhou um filme sobre o Sul, eu ganhei um filme sobre o Norte. E a Leilani ganhou um filme sobre a Bahia, coisa assim. Mas eu fiz o filme muito afim, não foi tipo, minha Bela Fábrica é diferente. A Fabulosa Amazônia eu fiz com mau gosto. Tanto que eu nem consegui ganhar dinheiro nesse filme. Para variar, eu consegui perder dinheiro no filme. Porque tinha uma verba para fazer o filme, depois eu achei que o filme ficou meio mal lembrado, precisava de colocar uma música no filme, contratei uns músicos, o Paulo Castro, mais o Caio. E aí eu acho que ficou um filme bacaninha sobre o que seria um filme de turismo para atrair gente na Amazônia. Sobre Voando com os Pés no Chão, é a sua primeira experiência com vídeo? E qual a ligação com o grupo do Circo Voador nesse ambiente e com você? Não, porque na nossa atividade, a grande novidade que surgiu eram os grupos de teatro naquela ocasião. Eram Manhas e Manias, enfim, eram grupos que surgiam, de repente, subitamente surgiu o Trás Milhão. O Arthur trouxe trombone, quer dizer que era o grupo que fez o Trás Milhão, né? Surgiu Manhas e Manias, surgiu o Nosso Circo do Mundo, explodiam, pipocavam um grupo de atores assim, interessados não só na interpretação, mas também no circo. O circo ganhava, naquele momento, uma revalorização. A cama elástica surgia como um instrumento de trabalho, como um instrumento de diversão, como um instrumento lúdico também. A corda indiana também surgia pela primeira vez na formação do ator. Enfim, a preparação do corpo tinha uma importância muito grande para esses grupos que surgiram. Tanto que o lugar onde eles se encontravam era o Circo Voador. E na ocasião tinha um programa de televisão que o Nelson Pereira dirigia, chamado Cinema Rio. E aí ele me chamou e disse: você quer fazer a gente te dá aqui 20 minutos, te dá uma equipe, você faz o que você quiser, você vai ganhar muito pouco, mas você faz o que você quiser, como você quiser, do jeito que você quiser, e a gente põe no ar dessa programação do Cinema Rio. Aí eu queria fazer um filme para conhecer também aquelas pessoas, para chegar perto, para chegar junto. Eu tinha uma identidade com elas, mas não convivia muito com elas. Eu queria chegar junto, assim como eu queria chegar junto dos vocacionados há 2 anos atrás, eu queria chegar junto dos caras que faziam, dos atores, dos jovens atores, mais moços que eu, que tinham uma ambição, enfim, semelhante a mim e tudo. Aí foi por conta disso que eu resolvi fazer Voando com os Pés no Chão. E era um pouco também, Voando com os Pés no Chão, para mim era um pouco conseguir fazer filmes, ou seja, conseguir lidar com essa matéria tão etérea, assim, ao mesmo tempo tão fundamental, que só funciona com talão de cheque. Né? Então, Voando com os Pés no Chão era um pouco também a atividade que a gente fazia. Era um talão de cheque na mão e um sonho na cabeça. Né? Era um pouco esse a câmera na mão e como é que é o negócio do Paulo dizia? Uma ideia na cabeça, era uma ideia na cabeça e um talão de cheque na outra. Porque o talão de cheque ia viabilizar a feitura do filme. No filme só dá para fazer com um talão de cheque na mão. Né? Então, o Voando com os Pés no Chão tinha também esse significado. E de fato foi bom. Foi ali que eu conheci o Chico Dias, ali eu conheci o Breno, depois que a gente fez o filme com o Breno Morônica. Enfim, era um momento muito efervescente, que a gente se ia com o armado, no arpoador. Né? Me interessava também o início da dramaturgia. Eu ficcionei um pouco também, a mistura de documentário com ficção.
E o filme começa com um palhaço contando o que foi, como é que teria nascido a dramaturgia. Em que momento que os relatos passaram a ser dramatizados, né? Como é que eles começaram a ganhar importância na sociedade. Então, para isso, para mim, era uma descoberta também. Eu fazia e descobria. Em relação a esses 20 anos que nós estamos trabalhando, esse recorte que a gente fez, dos anos 70, dos anos 80, eu fiz uma espécie de uma descrição que seria, com todas as dificuldades, a ABD, batalhando para a lei, que só surgiria no final da década de 70, mas de qualquer forma, a década de 70 foi uma década de crescimento, vitalidade, etc. E tal. Enquanto a década de 80, com a paralisação lenta da lei e os conflitos surgindo dentro da Embrafilme, etc., falando pedregosos, difíceis, etc. e tal, onde cada um de nós, depois desse mundo, dessa cultura alternativa, teve que se reciclar, se reposicionar. Você compreende assim? Totalmente. Eu acho totalmente. Eu acho que houve ali uma diáspora. Na hora que o curta-metragem começou a ser abafado, também a minha geração de cinema é mais jovem do que eu. Assim, eu talvez seja. Eu comecei a fazer cinema, eu já tinha 27 anos, 26, 27 anos. Então, eu já era. Eu tinha que ter um modo de vida. Eu tinha que ter um negócio de curta-metragem, era ótimo, porque entre um curto e outro você trabalhava e ainda pintava aquela grana, você botava um filme. Aí, quando a lei de curta-metragem começou a dançar, primeiro ocupada pelos exibidores que, sequiosos daquele naco de dinheiro, começaram a fazer os seus filmes, e depois com esse torpedo que o Jacques Valente mandou em cima, junto ao Consiglio, na época do Roberto Faria. O Roberto Faria que relata muito bem esse encontro e esse empate que o camarada Jacques Valente colocou. Na época dizendo, a gente se considerou muito importante, porque o Jacques Valente dizia, olha, vocês podem, a indústria de calçados pode ser retalhada, porque na época tinha um grande boom de exportação de calçados para os Estados Unidos. Se essa lei, em resumo, se a lei de curta-metragem continuar a funcionar, as exportações brasileiras mais bem-sucedidas podem ser retaliadas com o incentivo da indústria de calçados americanos, por exemplo, com a sobretaxa da exportação de calçados. Tinham várias hipóteses que ele formulava com o Roberto. O Roberto conta bem essa história. Enfim, mas na hora que aquilo detonou, tanto que foi naquela ocasião que surgiu a encomenda do roteiro. Lá eu falei, pô, então, bichou essa. Não adianta fazer filme sem dinheiro, vamos arrumar dinheiro onde? E vamos mostrar esses filmes aonde? Não vai ter espaço. Aí surgiu essa encomenda do senhor. Acabou, eu acho que a tua análise está perfeita. Houve essa diáspora. A Corcina, cada um foi para um lado, né? As produtoras pequenas também, cada um foi para um lado, tentar se afirmar. Quem podia ser bancado por pai e mãe foi bancado por pai e mãe, quem era mais jovem, quem não podia foi se adaptar ao mercado. Eu, como já vinha do mercado, continuei no mercado, assim, um pouco e tudo, e comecei a escrever. Né? Escrevi. Logo depois a Tizuka foi fazer o Balé da Mulher Macho, e aí me chamou para escrever o roteiro. Isso nos anos 80. Né? Ainda em 83, eu acho. 83? Deixa eu ver. Não tem. Esse ano acho que eu não tenho. Foi 83, 84. A gente tinha ficado muito amigo, na época, eu consigo um pouco depois também, quando a Tizuka produziu, junto com o Cacá, o Pé da Terra, ela morou um tempo na casa, isso também estreitou muito nossa amizade. Você participou do Pé da Terra? Não, eu participei do sufoco dos meus amigos, do Cacá e da Tizuka. A Tizuka chegava lá na casa. Cacá Diniz. A Tizuka chegava na casa com 3 livros para ler, imensos. O livro Caio Prado, livros formadores, na verdade, livros. E o Glauber dizia, você não tem que ler roteiro, você tem que ler esses livros para entender que filme eu quero fazer. E ela ficava de madrugadas lendo aqueles livros para tentar entender que filme que o Glauber queria fazer. E a gente conversava muito, falava muito. E aí numa ocasião, acho que eu falei desse livro do meu pai, falei da história da Anaís Beris, que era a personagem central do Balé da Mulher Macho. Eu falei, um dia se você for a Londrina, você vai ter que conhecer meu pai, que é uma figura interessantíssima. E você tem de, antes, você tem de ler o livro dele, conversar sobre isso com a Anaís Beris, que daria um grande filme. Aí, de fato, ela foi a Londrina lançar o Gaijin, procurou meu pai, se animou mais ainda
papai muito sedutor também, acho que convenceu ela. Então não precisava convencer muito, né? Porque ela já estava... Aí, quando ela voltou, dizia, vamos escrever uma história do filme sobre essa mulher. Aí começamos a fazer a Mulher Mágica. Aí depois teve o... Enfim, as encomendas foram sucedendo, eu fui vivendo uma época e escrever roteiro. Certo. Eu ia perguntar um pouco a sua relação com a ABD. Você chegou a ser membro? Como era o dia a dia da associação? Não, participei, não era, eu era abdista total, tudo era abdista Anos total. 70. Anos 70. Mas eu estava também, é curioso, porque nos anos 75, assim, né? Antes da lei. Antes 77 da a lei, lei. 75, 74, eu também trabalhava muito na época, porque eu fazia um filme atrás do outro com assistente de câmera. Então, eu não tinha muito tempo de fazer política, e também, até chegamos a fazer política, na ocasião até tentou habilitar uma chapa da ABD. Aliás, foi a Tizuka encabeçando a chapa. E o Wilton, Tizuka, eu, Sérgio, Marisa. Você estava não? Não. E aí, subitamente, no dia da eleição, aconteceu uma coisa curiosa. O Marco Ausberg, que era da nossa chapa, surgiu com uma chapa independente, apoiada pelo Cinema Novo. Basicamente pelo Joaquim Pedro, a quem ele era muito ligado. E aí houve uma presença maciça. Às vezes a gente achava, às vezes quase sempre essas eleições vão 10, 15 pessoas. Nesse dia, eu me lembro, foi no Jardim Botânico, na sede da Zoom, que pertenceu ao Nício Levis, que morreu agora 2 meses atrás. Também chegaram umas 70 pessoas para votar e sufragaram o nome do Marquinhos Ausberg para presidente da ABD. E eu me lembro que a Tizuka foi lá na frente, chorou e fez um discurso emocionado sobre o que era fazer política. Foi uma As traições. foi na verdade um acerto, que hoje a gente chamaria de acerto, mas na ocasião aquilo nos pareceu uma coisa muito... Havia uma tentativa dos remanescentes, dos ex-cinemanovistas, de ocupar posições centrais em todas as associações profissionais de cinema. Eu acho que havia, sim, mas com o tempo é engraçado, porque quando nós fomos para a Abraço, quando nós fomos presidir a Abraço, aí fazer presidente da Abraço, aí fazer diretor da Abraço, sempre, aí a situação inverteu um pouco. Nós éramos, digamos assim, protegidos, não sei se essa palavra pode ser meio mal empregada, mas nós éramos os legítimos representantes do cinema novo. Isso nos anos 80, né? Isso já nos anos, começo dos anos 80. Sérgio Sérgio tinha feito um filme só, acho que era só até a última coisa. 2, mas aí, digo... Acho que você estabeleceu uma relação com eles, talvez através do próprio Carvana, né? Amizade. O filme do Carvana parou naquela ocasião. O filme parou, Teve aquele acidente. teve aquele acidente terrível do Carvana, e aí a gente, quando o filme voltou, todo mundo já tinha abandonado aquela história. E o filme terminou sendo feito por 4 pessoas, os 2 atores, um era a Denise, o outro era faltava de filmar coisas da Denise, da Luísa, não me lembro ao certo. Eu sei que na parte do lado de cada câmera tinha o Lael Rodrigues, que estava fazendo som, e ia estar montando também o filme, tinha o Edgar Moura, que estava fotografando, tinha eu, que era assistente, e tinha o Nilson, que era fazer produção. Então, aí me lembro mais alguém. Mas era uma equipe muito pequena para uma atrás. E a gente terminou fazendo o filme junto, isso nos aproximou muito. Porque a gente fazia mais ou menos tudo, então foi uma convivência muito fértil. Bom, você estava falando dos cinemanovistas. Em uma entrevista sua, da época da Loteteia, na época de um festival de curtas, você comenta que os festivais, no caso da Embrafilme, os festivais de longa, eram puramente expositivos, eram para mostrar aquelas produções e só, enquanto que os curta-metragistas
fazer um festival para discutir, falar e pensar sobre o cinema. Então eu queria, quer dizer, como é que você encarava o cinemão e a sua relação com a grafia? Eu acho que na época era super franca, isso que eu falei, é super franca. Porque qual é o espaço de exposição que eu escuto na metragem? Não está muito diferente, né? A gente vai na expectativa, então, a gente faz por isso, a gente vai com uma metragem na expectativa, na expectativa de trazer o filme, tirar o filme da hibernação dele, né? Acho que o que eu falei faz super sentido, ainda faz sentido até hoje. Acho que, mas só que hoje na época eu tinha 20 e poucos, 20 anos, hoje eu tenho 50 anos. Tem mais coisas? Não, bom, tem perguntas esparsas sobre, por exemplo, Morte na Ulen Company, o que foi feito do projeto. O projeto foi, digamos que ele foi Adiado. Ele foi adiado. A gente tem muito mais projetos que não fez do que o projeto que fez. Eu tenho pelo menos uns 10 roteiros que não foram feitos, porque a gente não cabe nesse baú, assim, no público, porque não interessa a ninguém, né? Mas eu tenho um bom baú. Fechando então esse encontro aqui, querido para mim, de encontrar, de rever, mas eu queria que você então pensasse nesses anos 70 e 80, e fizesse assim um fecho, uma memória do que te deixou. Deixou o seguinte, Roberto, eu acho que nós estamos na mesma precariedade de sempre. Por mais estranho que possa parecer, eu vejo pessoas que não estão informadas sobre a economia do cinema e que não sabem. Eu acho que está na mesma precariedade de sempre. Uma pequena luz se abre ao longe, porque parece que em algum momento a parceria com a televisão, a parceria com os outros veículos vai se efetivar. O cinema só vai ganhar maturidade no dia que as concessionárias de serviço público, para emitir sinais, façam parcerias com o cinema. Eu estou começando um filme aqui, talvez no mês que vem, mas é um absurdo começar a fazer um filme sem ter uma parceria com a televisão. No mundo inteiro, o principal parceiro do cinema é a televisão. Globo Filmes? Não no sistema Globo Filme, não, no sistema da produção ser terceirizada. As emissoras de televisão emitem sinais, conforme diz a concessão pública. Não mais do que isso. A produção é terceirizada. Hoje existem na França 700 e tantas produtoras que vivem exclusivamente de produzir o quê? De produzir para a televisão, porque elas não podem produzir o que elas põem no ar. Então, a emissora de televisão vai emitir sinais. E o vigor de uma produção audiovisual, a vitalidade e a maturidade nasce dessa parceria. É impossível a cinematografia de um país um filme viver apenas do mercado cinematográfico, do mercado teátrico. Ainda é possível que nós não saímos das nossas fronteiras. Ele não sai nem para a fronteira da América Latina, não sai nem para a Argentina, que é nosso vizinho. Ao passo que o cinema hegemônico tem uma ocupação planetária que tira dinheiro do mundo inteiro. Então a gente, por outro lado, a gente além de não sair daqui, a gente não tem a parceria da televisão. A Globo Filmes entra num filme, muitas vezes, lá no final do filme. Tudo bem, é uma forma de começar a pensar, mas é preciso que mude um pouco esse estado de coisas, que a gente faça não mais filmes, mas sim que a gente faça produtos audiovisuais, que para serem realizados tenham, desde o início, a parceria da televisão a cabo, da televisão aberta, do VHS e das leis de incentivo, se for o caso. Mas talvez nem precisasse mais lei de incentivo. Acabar com a lei de incentivo. Se por acaso houvesse a obrigatoriedade de produção terceirizada, para mim estava de bom tamanho. Não precisa incentivar mais nada. Porque as televisões não têm de recorrer à minha produtora. O que é a nossa produtora hoje? A minha produtora hoje é uma sala que eu pago com muita dificuldade, entre um filme e outro, para manter aquela mini estrutura que sou eu e outra pessoa, para enfrentar a guerra do papel, para conseguir financiamento, para conseguir ler uma lei, para conseguir preparar o projeto para o audiovisual. Então, eu gasto 95% do meu tempo hoje como produtor na guerra do papel,
para conseguir autorização para captar, para correr atrás de dinheiro. E todos, não sou eu não sou uma posição exclusiva minha. 100% dos produtores, dos realizadores, passam 95% do seu tempo buscando regulamentar seus projetos, seus roteiros nas leis municipais, estaduais e federais, e depois de feito isso, passam, mas 95% do seu tempo tentando obter dinheiro dessas fontes para fazer os filmes. Então este é o futuro dos 100 alunos da UF, dos 80 alunos da Darcy Ribeiro, dos 120 alunos da Gama Filho, dos 150 da Estácio. O destino é esse, é serem treinados para participar de uma guerra, chama-se a Guerra do Papel. Se não participarem, não vão fazer filmes, porque só quem faz filmes é quem consegue dinheiro. Quem não consegue dinheiro não faz filmes. Então, Grécia e Pix, é uma opção. Ou então, outra possibilidade, ficar na tua, vou me formar como técnico, deixar a galera correr atrás do dinheiro e você técnico. Digo que é uma outra opção também. E a Maldomena tem que ignorar que existe essa guerra do papel, mas também é uma posição que eu acho que é uma posição um pouco conformada. Você não pode estar. É difícil, isso é uma posição mais para quem mora na França, na Bélgica, na Alemanha, na Inglaterra. Eu acho uma posição aqui um pouco conformada. Se estudar 5 anos na faculdade, 3 anos, 4 anos, sair de lá, não vou me conformar com essa situação. Né? O mercado de trabalho para as escolas de cinema é péssimo. É péssimo. Quando é que o Chico vai trabalhar? Como é que vai trabalhar, Chico? Pô, se tivessem 700 produtoras aqui, você ia trabalhar na minha produtora. Tá certo? Não é isso? Você ia trabalhar onde? Quando você terminar a faculdade, eu lamento informar para você, você não tem emprego. Entendeu? Não tem trabalho. Não há trabalho. Um funil assim, fechadésimo. As pessoas saem depois de 5 anos, vão ser técnicos de som, vão ser microfonistas, vão ser trabalhar assistência de produção. Pode ser a vitalidade só chegará, a permanência só chegará quando essa produção televisiva for terceirizada. Quer dizer, você, de uma certa forma, você reluta um pouco em compreender o profissional de cinema que não esteja envolvido com o espaço, a questão crucial da produção de um novo filme. Eu acho que é uma posição... Essa coisa europeia, essa coisa do primeiro mundo, de fazer parte de uma classe, de você é mobilizado, contratado, etc. Ou seja, terceiro mundistamente pouco. Eu acho pouco. Acho que um bom fotógrafo, ele vai terminar contaminado. O cara, depois de 10 anos... É essa a herança, a tradição que você traz desses anos 70 e 80, é isso? Eu acho que é. Eu não conseguiria ficar alheio a essa questão se fosse nós como roteirista. Essa coisa invade você toda hora. Você é mas eu sou um técnico de som, esse assunto não vai falar com você, mas você vai ter que discutir salário. Você vai escutar esse assunto, você vai ler jornal, você vai ter que saber que aqui a produção não é terceirizada, que queira, que não queira. Se isso incomodar você, se nada disso incomodar você, a não ser, isso tudo tem que te incomodar e ao mesmo tempo você tem que ser um ótimo técnico também. Você tem que ser também um grande conhecedor do ofício que você escolheu para sobreviver. Mas, simultaneamente, é impossível você criar uma barreira de tal modo que afaste você. Talvez a geração agora tenha... Você acha? O que você acha? Que eu dei um balanço da minha geração? Eu acho minha geração muito conservadora em alguns pontos, assim, mas eu acho que tem pessoas muito legais, assim, e que tem um lado para lutar politicamente, principalmente estudantes de cinema na UF, tem muita gente legal. E somos 400, não somos 100. São 400? Quase 400, Porque você, por exemplo, na França, a obrigatoriedade da exibição da francofonia, de filmes francofônicos, percentual de filmes europeus, percentual de filmes franceses. Lamento profundamente, mas tem que estabelecer, sim, uma reserva de mercado, sim, de filmes terceirizados, sim. E tem a ver interferência do Estado? O Estado tem que regulamentar a atividade? Tem que botar o bedelho? Tem sim. Botou na hora de entregar uma concessão para o Zé Sarney, botou na hora de entregar uma concessão para o Toninho Malvadeza lá na Bahia. O Estado não foi o Estado que permitiu isso?
90% das emissoras de televisão pertencem aos políticos do Brasil. A Câmara Federal, 50% da Câmara Federal ou mais é comprometida com esses status, entendeu? Com o status quo. Eles têm repetidor de televisão, eles ganham dinheiro com isso. Enfim, tudo isso, pô. Então, não, eu sou só político. Eu estou fora. Esse assunto interessa visceralmente ao país. Esse assunto incandescente, você vê que o PT não consegue mexer com isso, ninguém consegue mexer com isso. Quando foi há um ano e meio atrás, quando a gente estava em Brasília, quando o Lula tinha ganho a eleição, nós fomos ter um encontro. 7 pessoas, a Assunção, Hernandes, eu, a Tizuca, a PT Moraes, um pessoal do PT que estava chafurdando na questão, lá no negócio do tênis em Brasília, chafurdando na questão da comunicação, na questão dos concessionários lá em Brasília. Aí nós fomos em caravana saber o que eles estavam fazendo. Aí chegamos lá e eles disseram o seguinte para a gente: olha, nós estamos fazendo muito pouca coisa, mas estamos fazendo uma coisa. O chefe, a pessoa que estava liderando essa. Porque não foi todo mundo preparar a passagem do governo, né? Aí o cara falou assim: nós estamos fazendo uma coisa aqui que é fundamental. Quem era? Você lembra? Eu não me lembro, mas a Assunção se lembrará, ou a TT Moraes se lembrará. Essa pessoa dizia o seguinte: nós não vamos fazer nada, nós vamos só fazer uma radiografia. Eu vou mostrar ao país como é que funciona a questão da concessão das concessionárias no Brasil, do audiovisual. Só mostrando isso, só mostrando essa radiografia, não preciso fazer política alguma, é um ter de tal forma revelador que está tudo certo, não precisa fazer nada. Aí a gente saiu de lá com o coração, eu sei, leve. Eu falei, bom, se todo mundo souber como é que funciona, se isso vier a público, não precisa fazer denúncia alguma de nada. Basta dizer como é que funciona. Passado um ano e meio, vocês que estudam lá, já tem uma cadeira lá especializada em concessionária, é importante, você não pode se candidatar a ser uma concessionária. É verdade. Por que a UF não é uma concessionária de uma televisão? Por que a, sei lá o quê, é importante ter uma cadeira na UF explicando o que é ser um concessionário de audiovisual. Por que o Estado entrega? Como entrega? O que é que precisa? Por quê? Como? Aonde? É preciso fazer política para poder fazer o striptease dessa situação. Só com o striptease que dá certo. É por isso que o propaganda começa com o striptease.